Fala, Nação Santista, tudo bem com vocês? Vamos comentar um pouco sobre a classificação aí do Campeonato Brasileiro, sobre o jogo do Santos de amanhã contra o Internacional aí, fora de casa, jogo complicado. Mas primeiro comentar dessa rodada, né, dessa última rodada, que o jogo do Santos foi na terça-feira, o time conseguiu a vitória por 2-0 sobre o Atlético Paranaense, conseguiu um bom respiro aí no campeonato, se afastou da zona de rebaixamento e agora pode até sonhar com uma última vaga aí na Libertadores. Mas isso depende do próprio esforço e do desempenho do Santos, né? Que realmente é um time instável aí durante a temporada toda, com muitas trocas de treinadores, um time que não consegue exibir boas partidas em sequência, né? Então vamos torcer para que isso aconteça aí, principalmente nos jogos fora de casa, que é onde o Santos tem mais dificuldade, né? A rodada foi boa para o Santos, porque a equipe já estava na parte de baixo ali da tabela do Campeonato Brasileiro, em 11ª colocação, mas os seus adversários ali nessa briga pelo oitavo lugar, pelo sétimo lugar, perderam na rodada, né? O Atlético Mineiro, que é o sétimo, perdeu para o Palmeiras em casa por 1-0 e ficou com 40 pontos, estacionou nos 40. O América Mineiro, que é o oitavo colocado, perdeu para o Cuiabá fora de casa por 2-1 e estacionou nos 39 pontos. E ali o Goiás, que era o nono colocado com 37, jogou contra o Botafogo e perdeu em casa. Então o Goiás também ficou com 37, só que o Botafogo ultrapassou o próprio Goiás e ultrapassou o Santos também, e agora tem os mesmos 37 pontos. Então o Santos ganha ali duas posições, né? E perde a posição para o Botafogo, né? Mas acho que agora deixou o campeonato bem embolado. O Santos agora está 3 posições ali do sétimo, a 3 pontos do sétimo colocado, que é o Atlético Mineiro, com 40. E é tão importante que o Santos consiga essa vitória aí contra o Internacional fora de casa, porque o próximo jogo depois do Inter é justamente contra o Atlético Mineiro, que pode ser um confronto direto, e é na Vila Belmiro. Então é muito importante que o Santos consiga pelo menos um resultado e somar pontos, um resultado positivo, ou somar pontos aí nesse jogo contra o Inter que acontece amanhã. Como a gente já sabe, né, o Bielsa recusou a proposta para ser o novo treinador do Santos, e o Santos efetivou ali o Orlando Ribeiro, que é o técnico do Sub-20, até o final do ano como técnico aí do elenco profissional, né? Então o Orlando Ribeiro ficará até o final de 2022 e expectativas são boas. Achei um treinador centrado, que toma boas decisões, é um treinador que não recua tanto o time. No jogo contra o Atlético Paranaense mesmo, ele poderia ter recuado depois do primeiro gol, poderia ter segurado um pouco mais o resultado, não. Tirou um volante, colocou um ponta ali na equipe, então é um treinador que pensa para frente, pensa ofensivamente. Isso é importante e acho que está fazendo um bom trabalho, mesmo com o resultado negativo contra o Palmeiras fora de casa, que era um jogo muito complicado, e o Santos jogou com um a mais. Considera um bom trabalho e tomara que ele tenha uma sequência positiva. Talvez, quem sabe, ali, dependendo do que o Santos consiga aí no Campeonato Brasileiro, ele seja efetivado ao final da temporada, né? Vamos ver o que acontece até lá. E para esse jogo ele tem alguns desfalques importantes, mas tem alguns reforços também. Vamos primeiro aos desfalques, né? Felipe Jonathan tomou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense, ficará suspenso nesse jogo aí contra o Inter, então tá de fora da lateral esquerda. Madison quebrou acho que o dedinho da mão, se eu não me engano, ou do pé, não lembro bem, e também ficará de fora desse jogo, né? E ficará de fora por tempo indeterminado aí, não se sabe quanto que ele volta, mas é um jogador que não foi nem relacionado para o último jogo, né? Um jogador que não ficou nem no banco de reservas, então não é um desfalque aí para o Santos, porque muito provavelmente não seria relacionado e não jogaria esse jogo contra o Inter, mas é um desfalque certo também. Outro desfalque muito importante, aí um dos que mais pesa nesse momento, é a lesão do Maicon, né? Que teve lesão constatada novamente, lesão muscular, que geralmente demora de um mês para ser um mês para o jogador voltar, ou um pouco menos que isso, né? Então é complicado porque Bauer e Maicon, para mim, fazem uma das melhores duplas de zaga ali do Campeonato Brasileiro. É uma dupla de zaga que, na maioria do tempo que jogou junto, deu sustentabilidade para a defesa do Santos. E agora o Santos deve escalar o Luiz Felipe no seu lugar. Então, Madison, Felipe Jonathan e Maicon são desfalques certos. O Camacho está sendo avaliado, pode ser que vá para esse jogo aí, pode ser que fique de fora ali, porque também teve um problema no jogo contra o Atlético Paranaense. Esses são os desfalques para essa rodada. E os jogadores estão retornando ali, e aí é muito importante esses retornos. Rodrigo Fernandes
jogador que estava lesionado, teve lesão muscular constatada, ficou vários jogos fora, retorna ao time, pode ser titular inclusive aí no meio-campo, deve entrar jogando. E Soteldo, que serviu a seleção da Venezuela, inclusive deu assistência num dos amistosos aí que ocorreram, volta ao time do Santos e pode ser utilizado tanto no meio-campo, como foi utilizado no jogo contra o Palmeiras, quanto na ponta esquerda. Então, muito importante o retorno do Soteldo. Esses são os desfalques e as novidades do Santos para esse jogo. Tendo todas essas informações, o Orlando Ribeiro deve escalar para esse jogo João Paulo no gol, Natan na lateral direita, Luiz Felipe e Eduardo Bauerman na zaga, Lucas Pires retornando depois de muito tempo na lateral esquerda como titular. No meio-campo, Rodrigo Fernandes como primeiro volante, aí Rodrigo Zanocelo como segundo volante da equipe e centralizado Luan. Na frente, Soteldo, Marcos Leonardo e Ângelo. Esse é o time que deve estar em campo, porém é uma escalação provável. Tem vários jogadores correndo por fora. O Orlando Ribeiro pode pensar num time mais defensivo também para esse jogo. Essa formação aí seria no 4-3-3, mas pode ser que o Orlando Ribeiro queira fazer o Santos se defender com mais qualidade, e aí o Santos jogaria nessa formação com 4 atacantes, né? Porque o Luan é quase um segundo atacante ali, e a gente já viu como o Santos sofreu nesse Campeonato Brasileiro quando jogou com esses 4 atacantes na frente. Então pode ser que ele mude, pode ser que ele entre com o Sanches, por exemplo, de segundo volante no lugar do Zanocelo. Inclusive o Zanocelo foi testado ali no banco, né? Foi testado outro jogador no lugar dele e ele foi para o banco, então pode ser que o Sanches entre como segundo volante da equipe, pode ser que jogue Rodrigo Fernandes e Camacho como segundo volante para ajudar mais no passe ali, pode ser que o Orlando Ribeiro teste essa equipe, ou pode ser que ele escale Soteldo no meio campo, tire o Luan do time e escale o Lucas Braga na esquerda. Aí o Santos teria pelo menos um jogador que volta mais para marcar do lado esquerdo do campo, né? O Lucas Braga faz essa função de voltar mais para marcar e o Soteldo ficaria com livre para fazer a movimentação no meio, né? Aí o Ângelo na direita, o Marcos Leonardo centralizado. Não acho que ele vai jogar com Luan, Soteldo, Marcos Leonardo e Ângelo pela questão de realmente não ter nenhum jogador para voltar para marcar, não tem jogadores com essas características e deixaria o Inter muito solto pelas pontas. E eles têm laterais que sobem bastante, então não sei se ele vai utilizar, até acho que ele vai colocar um jogador que joga mais para o time, que é mais solidário ali, volta mais para marcar, e aí o Lucas Braga pode ganhar vaga nessa equipe. Deu para perceber que tem bastante posições que podem ser modificadas aí. O Santos é um time que, ao decorrer dessa temporada, está ganhando bastante opções ali para mexer na equipe, né? E isso é muito importante. Alguns jogadores perderam espaço, outros retornaram. Gostaria de ver mais o Bruno Oliveira em campo, Bruninho, que nunca mais entrou depois de uma sequência de 2 jogos que ele entrou meio mal na equipe, depois simplesmente foi descartado ali pelo Lisca, e agora o Orlando Ribeiro também não está recebendo chances, mas eu acho que vários jogadores que estavam descartados, que não estavam tão bem, voltaram bem para essa equipe, e isso é importante aí para a sequência do time na temporada, né? O mais importante desse jogo, para mim, Rodrigo Fernandes retornando no meio-campo para ser o primeiro volante, que é o único jogador de meio que tem essas características de marcação, de ter um pouco mais de pegada, de intensidade para marcar no meio, e com certeza a escalação de Soteldo e Ângelo no mesmo time, né? O Santos vai ter muito ataque, vai ter muito 1 contra 1, muito drible nas duas pontas. Com o Ângelo, que tem muita velocidade, muita habilidade, e com o Soteldo do outro lado com a mesma característica. Então o Santos é um time que não vai ficar dependendo só de um jogador, só de um lado de campo. Pode ir a bola de um lado do outro, tem jogadores de velocidade para tentar servir o Marcos Leonardo, porque quando a bola não chega nele, ele tem enorme dificuldade de jogar fora da área, porque é um pivô, é um centroavante, precisa receber a bola na cara do gol com condições de finalizar. E eu acho que mesmo que o Luan comece no banco de reservas, não é para se desesperar, porque eu acho que seria ali uma opção tática para o jogo em si, né? Eu acho que mesmo o Luan começando no banco vai entrar no segundo tempo, porque fez uma boa partida, fez um bom primeiro tempo contra o Atlético Paranaense. E é isso, galera. Vamos torcer para que a zaga do Santos esteja bem postada, esteja bem na partida também, com Bauerman e Luiz Felipe, que já jogaram junto algumas vezes ali na lesão do Maicon, então tomara que se dê bem ali no entrosamento dos dois. E tomara também que jogando com 2 laterais ofensivos, que é o caso do Natan, que já jogou muito como ponta lá em Portugal, e um lateral esquerdo bem ofensivo, que é o Lucas Pires, que tem dificuldade na marcação, o Santos não sofra muito com a bola nas costas,
jogadas ali nas costas dos laterais, né? Esse é o principal receio ali de ter dois jogadores, dois laterais bem ofensivos que se mandam para o campo de ataque. É isso, obrigado por me ouvir até aqui. Deixa nos comentários qual escalação você utilizaria aí para esse jogo do Santos contra o Internacional e depois do jogo eu venho aqui conversar com vocês. Espero com uma vitória boa, convincente do Santos, que vai dar com certeza um gás a mais aí para esses últimos jogos da temporada. Obrigado por me ouvir até aqui, valeu e até o próximo vídeo.